O mundo, um dia criado em perfeita harmonia, afundava agora em trevas. A beleza original havia sido manchada pela corrupção do pecado. O ser humano, feito à imagem de Deus, se tornara violento, orgulhoso, distante do Criador. A terra estava cheia de maldade. Cada pensamento, cada intenção do coração humano era continuamente má. E Deus viu. Deus, que com tanto amor modelou o homem do pó da terra, que soprou nas narinas da humanidade o fôlego da vida, agora contemplava o resultado da rebelião. Seu coração se entristeceu. Não porque falhou, pois Deus não falha, mas porque o homem havia escolhido afastar-se da fonte da vida. E o Senhor decidiu julgar a terra, não por desprezo, mas por justiça. O pecado não poderia continuar sem resposta. Mas mesmo em meio ao juízo, a graça brilhou. Assim como uma lâmpada acesa em um cômodo escuro, um nome se destacou: Noé. Noé era diferente. Em meio a uma geração corrompida, ele andava com Deus. Era íntegro, justo e obediente ao Senhor. Assim como Enoque havia caminhado com Deus antes dele, Noé trilhou aquela mesma estrada, cercado por zombadores, mas sustentado pela fé. E então, Deus falou. A voz do Criador, que moldara os céus com palavras, agora dava a Noé uma missão. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Nela porás andares, compartimentos, e a betumarás por dentro e por fora. E Deus descreveu com precisão o projeto. A arca teria cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. 3 andares. Uma porta. Uma única janelinha no alto. Instruções específicas para algo jamais visto antes. Pois até aquele momento, chuva era desconhecida. A terra era regada pelos vapores e fontes do solo. Mas Deus anunciava uma tempestade. Um dilúvio. Um juízo universal. E Noé, mesmo sem entender tudo, simplesmente obedeceu. Durante décadas, Noé trabalhou. Martelou a madeira, encaixou as tábuas, pregou as vigas. Enquanto construía com as mãos, pregava com as palavras. Alertava as pessoas, falava sobre o que estava por vir. Era um pregador da justiça, diz a Escritura. Mas ninguém deu ouvidos. Riram, zombaram, chamaram de louco o homem que martelava uma arca no seco. Mas Noé seguia. Cria em Deus. E então o tempo chegou. Animais de todas as espécies começaram a se aproximar. 2 a 2, eles entravam na arca. Macho e fêmea, segundo a ordem de Deus. E também 7 pares de cada animal limpo. Não foi esforço humano. Foi milagre. Um sinal sobrenatural de que o tempo de juízo se aproximava. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, todos entraram na arca. 8 pessoas em total. E então, a porta foi fechada. Não por Noé. Deus fechou a porta. E naquele instante, aconteceu o impensável. Os céus se abriram. As comportas das águas se romperam. A chuva caiu em fúria. A terra estremeceu. As fontes do abismo jorraram. O som era de juízo. Torrentes caíam sem cessar. O que nunca havia sido visto antes aconteceu. E agora todos entendiam o que Noé anunciou durante todos aqueles anos. Mas já era tarde. A porta estava fechada. As águas subiram. Montanhas foram cobertas. Casas e cidades desapareceram. Toda criatura que respirava pereceu. Mas a arca flutuava. Um navio de fé, conduzido não por velas ou remos, mas pela mão do próprio Deus. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. E então, por mais 150 dias, as águas cobriram tudo. Noé e sua família esperavam. O futuro da humanidade estava dentro da embarcação. O plano de Deus continuava, não por causa da força dos homens, mas por causa da fidelidade de Deus à sua promessa. E então, em Gênesis capítulo 8, lemos uma frase essencial. Lembrou-se Deus de Noé. Não porque havia esquecido, mas porque decidiu agir. Deus nunca esquece dos que são seus, e fez passar um vento sobre a terra. As águas começaram a baixar. O navio repousou sobre os montes de Ararat. Ainda se passaram semanas, até que Noé enviasse um corvo. Depois, uma pomba.
E finalmente, aquela pequena ave retornou com um ramo de oliveira no bico. Era o sinal. A vida estava recomeçando. E um dia, Deus falou novamente: sai da arca, tu e tua casa. Noé saiu. Seus pés tocaram solo seco. Havia sobrevivido ao maior juízo da história com fé, obediência e temor. E o que ele fez ao sair? Edificou um altar. O que para muitos seria motivo de alívio e pressa, para ele foi motivo de adoração. Ofereceu sacrifícios ao Senhor. E Deus se agradou. E ali, no novo começo da terra, Deus estabeleceu uma aliança. Prometeu nunca mais destruir a terra com águas. Colocou o arco da aliança no céu, um sinal visível de sua promessa eterna. Noé viveu. Seus filhos repovoaram a terra. E a história da salvação seguiu. Pois, de geração em geração, o plano de Deus avança, até chegar à cruz de Cristo, o Cordeiro que também passou pelo juízo para nos salvar em sua graça. A arca nos lembra que, mesmo quando o juízo vem, há um caminho de salvação para os que confiam em Deus. Ela aponta para Jesus, o verdadeiro refúgio. Assim como Noé e sua família foram salvos na arca, hoje somos salvos em Cristo. E assim como Deus fechou a porta naquele dia, um dia Ele abrirá outra porta, a da eternidade, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Mas até esse dia, há tempo de entrar na arca da salvação. Tempo de ouvir, crer e obedecer. E se esta mensagem falou ao seu coração, então não deixe a semente parar aqui. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras bíblicas, profundas e transformadoras. Deixe seu like para ajudar mais pessoas a serem alcançadas pela palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez seja alguém que ainda está fora da arca e precisa encontrar o caminho de volta para Deus. E escreva nos comentários: Senhor, quero estar na tua arca, como expressão do seu desejo de viver debaixo da graça, mesmo em tempos difíceis. Que a fidelidade de Noé inspire tua fé, e que a fidelidade de Deus te sustente, te proteja e te conduza. Amém.